Continuação. Olá então, senhores jurados. Começou aquilo sobre o que eu havia alertado. Se você está assistindo este vídeo pela primeira vez no meu canal, certamente vai se inscrever e deixar um like durante ou após o vídeo. Por quê? Porque todas as minhas previsões começam a se realizar e tudo aquilo pelo que eu lutei durante vários anos antes da eleição de Donald Trump está acontecendo. Até os mais ingênuos já percebem as tragédias e tristezas causadas pelos democratas, não só nos Estados Unidos, mas também no mundo, especialmente na Ucrânia. E eu quero me concentrar especificamente nesse fundo United States Agency for International Development, sobre o qual já falei muito na última semana. O que o Elon Musk publicou ontem, quantos materiais e outras figuras públicas americanas divulgaram? Bem, imagina só, eles até financiaram um laboratório que desenvolvia o Covid, não no sentido de que, atenção, o vírus foi desenvolvido pelos chineses, é um vírus chinês, mas até lá chegou dinheiro americano. Como isso é possível? Como isso é possível? Eu vou te dizer, os democratas, Biden, Kamala, Harris. A palavra está corrompida, pois liberais e democratas, no sentido clássico, têm significados bem diferentes. O Partido Democrata dos Estados Unidos da América são esquerdistas, e esses haters que me odiaram por anos por apoiar Musk e Trump. Eles provavelmente ainda não entenderam que não escolhi pessoas específicas para seguir. Apenas compartilho os mesmos pontos de vista e ideologia. E para quem não sabe, Elon Musk antes apoiava o Partido Democrata. Para quem não sabia disso. A própria Tulsi Gabbard era uma estrela do Partido Democrata dos Estados Unidos da América e o Kennedy Jr. também era membro do Partido Democrata dos Estados Unidos da América. Tudo mudou nos últimos anos, mudou muito. Eles financiaram com enormes quantias de dinheiro a mídia ucraniana. O que aconteceu? Tem um vídeo inteiro sobre isso no canal, com mais de 500 mil de visualizações. Tucker Carlson também comentou. Os canalhas se aliaram aos poderosos contra os fracos. Toda essa turma que recebe bolsas na Ucrânia para esses canais do YouTube, idiotas, esses meios de comunicação investigativos, essa luta contra a corrupção, na verdade, eles se juntaram aos poderosos. Quem são os poderosos? O governo, os serviços secretos, aqueles que, se quiserem muito, ou até mesmo sem querer tanto, podem esmagar qualquer pessoa, qualquer cidadão ucraniano. O sistema judiciário e os policiais fazem parte disso, todos incluídos, como declarado nesse fundo. Combate à corrupção, promoção da democracia, promoção da democracia. Isso seria o caso se as plataformas de mídia fossem financiadas, e nessas plataformas de mídia, por exemplo, fossem convidados pessoas do meu perfil. Pessoas que tiveram confronto com o Estado, pessoas que sofreram restrição à liberdade de expressão. Infelizmente temos presos políticos. Nada dessas questões é discutido lá. Eles ficam enrolando por anos. Por quê? Porque, na verdade, todo esse pântano em que a Ucrânia se transformou é justamente o terreno fértil para desviar esse dinheiro. E por anos enchem as pessoas de conversa fiada, só para garantir o próprio emprego. E por que diabos? Esses caras, essa mídia local, se chamam de mídia livre. Agora saem por aí gritando que eram mídia livre, agora não são mais. Que mídia livre vocês são? E eles dizem, independentes, independentes. Que independentes vocês são? Mídia independente, por isso mesmo independente. Porque ela é capaz de se sustentar, se manter, no pior dos casos chegar ao ponto de equilíbrio, pelo menos não ter prejuízo. Vocês não são capazes de nada disso, só conseguem pegar dinheiro fácil da esquerda e gastá-lo. Não quero dizer a palavra roubar, embora quem sabe, e nada mais. Isso é uma destruição indireta da Ucrânia, porque o dinheiro era destinado supostamente para tarefas que não eram cumpridas. E o outro lado dos democratas estava totalmente satisfeito com isso. Por quê? Porque eles não precisavam de democracia na Ucrânia, eles não precisavam de uma Ucrânia bem-sucedida. Eles tinham seus próprios objetivos e tarefas, e admito, os alcançaram. E todos que recebiam esse dinheiro, eles simplesmente eram cúmplices, e tudo está acontecendo exatamente como eu previa. Assistam a um trecho do canal Diáspora UA
para o qual fui convidado cerca de 2 semanas antes das eleições presidenciais nos EUA. Esse erro já ocorreu antes, de forma mais civilizada. Quando Trump venceu, ninguém na Ucrânia apostava nele. A propaganda também o moldou naquela época. Fizeram dele um monstro de forma mais leve, ele venceu e o establishment ficou sem reação. E agora? E eu quero que Trump vença, que ele corte o financiamento de toda essa propaganda na Ucrânia, porque lutar sozinho contra tudo isso é muito difícil. Eu estava em Kiev na guerra, comecei no YouTube lá, e todos me olhavam como se perguntassem por que apoio o Trump. Ninguém entendia. Isso foi muito difícil. Quase toda a Ucrânia, 99,9% da mídia, ela é totalmente pró-democrata, totalmente contra o Trump, e lá não há argumentos de verdade, é só ódio puro e pura propaganda. Muitos leem só os títulos da imprensa, escrevem que Trump fez algo, mas poucos leem o conteúdo real. Já flagrei eles várias vezes traduzindo errado. O original não tem nada a ver, eles distorcem. Uma grande editora ucraniana, a maior, ligada aos Soros. Por isso meu público é o melhor, por isso considero meu público o mais inteligente ou um dos mais inteligentes de todo o YouTube. Porque aqui as pessoas escolhem um dos lados da barricada. Tem um lado, tem outro, e as pessoas escolheram o lado em que eu estou. Isso já faz muito tempo com Trump, com Musk, com Javier Milei e com outros. Grandes estadistas e simplesmente figuras públicas, simplesmente grandes pessoas que promovem a ideologia correta. E agora eu quero alertar, porque até mesmo entre o meu público inteligente, alguns ficaram balançados. Por quê? Porque alguns senadores e até outras figuras públicas americanas, bastante influentes, começaram a aparecer em público e promover a seguinte narrativa, que soa mais ou menos assim. Acho que lá por 2012 ou 2013, Putin proibiu as atividades da United States Agency for International Development na Rússia. Por quê? Porque eles financiavam a oposição. Então isso é contra a democracia. Isso beneficia a todos. A mensagem, o fechamento da United States Agency for International Development é vantajoso para todos os regimes autoritários do mundo. Não é assim, de jeito nenhum, porque no caso da Ucrânia foi justamente um regime autoritário que aconteceu. Esses meios de comunicação, financiados pela United States Agency for International Development, não cumpriam seu papel nem faziam oposição ao Zelensky. O fato de terem pego alguém lá em algum caso criminal, em algum roubo de dinheiro, isso não é luta contra o regime autoritário. Isso é criar uma aparência de oposição e não se chama de outra forma. Isso é simulação de atividade intensa. É uma quase oposição, é uma quase democracia, é quase tudo. Por isso, não caiam nessas manipulações primitivas. Esses indivíduos fazem essas divulgações porque eles também perderam uma parte do bolo. Não é só essa mídia ucraniana local. Políticos americanos respeitáveis também estavam nessa dependência. Eu publiquei sobre o Lindsey Graham. O que aconteceu? Esses falcões da guerra, que insistiam em vamos lá, estavam se beneficiando desse conflito. Não necessariamente com dinheiro. Alguns com dinheiro, outros de outras formas. Mas no fim, era vantajoso para eles. E aí eu tenho uma pergunta. Imaginem só, isso é para minha audiência, para os haters, para todo mundo. Agora imaginem se Kamala Harris tivesse vencido, vamos simular essa situação. Acontece algo terrível. Quem vence não é o Trump. Eu disse por 3 anos que ele ganharia, mas quem ganha é Kamala ou Biden, tanto faz. Toda a United States Agency for International Development continua funcionando, toda essa turma continua sendo financiada, continuam lavando o cérebro das pessoas, continuam criando uma simulação de atividade intensa. Aqui estão oposição, liberdade de expressão e democracias, mas nada disso existe. E por que eu disse antes que eles se uniram aos fortes contra os fracos? E onde fica o cidadão ucraniano comum que só quer viver e trabalhar em casa, na Ucrânia? Lá o governo aperta, aumenta impostos, há guerra, monitoramento financeiro, restringem o uso do próprio dinheiro e os homens não podem sair de casa. O TCK age como quer, praticamente virou uma Gestapo. O que essa pessoa pode fazer? Ela busca um ponto de vista diferente, quer ouvir alguma verdade.
De um lado, a rede do escritório do presidente, a mídia controlada, blogueiros e todos esses caras. Do outro lado, os que vivem de subsídios, o fundo United States Agency for International Development. Basta entrar no YouTube ou Telegram para ouvir tudo. Peço que todos se inscrevam em mim em todas as plataformas. Pessoas como eu, e somos poucos, não posso nem dizer que somos 10, somos poucos mesmo, eu diria que os dedos de uma mão já seriam muitos. Veja onde chegamos. Por que estou gravando este vídeo? Ontem eu mesmo sentei e pensei, caramba, e se Kamala tivesse vencido tudo? Guerra, falcões de guerra. Vamos em frente, vamos para a vitória. Mas o que é vitória, ninguém diz. E qual é o caminho, ninguém diz. E esses subsídios continuam sendo desviados. E a segunda sacanagem, vocês acham por que esses meios de comunicação não é a segunda sacanagem? É a 202ª? Por que esses meios de comunicação, que eram financiados por esses subsídios, esses aproveitadores de subsídios e seguidores de Soros, por que eles não publicam sobre os abusos dos centros territoriais de conscrição? Por que eles não defendem, não cumprem a função direta da mídia livre, democrática, não denunciam as violações dos direitos humanos na Ucrânia? Por que eles não defendem o fim da guerra? No fim, como isso os beneficia, não querem irritar o governo, o TCK e outros, pois conseguiram isenção e não vão à linha de frente. Olha só, que vida boa! Mandaram uma parte das pessoas para a linha de frente, outra parte foi embora do país e os serviços secretos calaram a boca de todo mundo. O caminho está aberto para duas castas. Como já disse, o gabinete do presidente, afiliados e quem vive de subsídios fingem lutar por liberdade de expressão, democracia e oposição. Nada disso existe, é só alguém formalmente, alguém informalmente. Se uniram com os fortes contra os fracos, não há concorrência, o principal medo deles é a concorrência profissional. Por quê? Por que pegaram tanto no meu pé? Não sou jornalista nem blogueiro. Como já disse, criei um canal vindo do empreendedorismo e acabei virando concorrente deles. As visualizações ao vivo nas transmissões eram de 8, 9, 10, 12 mil por vídeo. Eles não conseguem esse resultado nem com suas grandes equipes. Para eles, sou inimigo. Como assim entrou no nosso território? Nem tento pegar a parte deles, eles é que não conseguem. Tanta falta de inteligência e insignificância que nem percebem isso. O que devemos fazer nos unir contra isso? Por quê? Na capa, Trump e Musk aparecem como médicos segurando uma seringa. Eles estão salvando o mundo, eles estão salvando o bom senso. Agora toda a sociedade, infelizmente, a um preço tão alto, em todos os sentidos, está recebendo uma vacina. E é esse ninho, esse covil cheio de cobras venenosas que Trump e Musk estão limpando. Já expliquei por que defendia. Não é sobre os Estados Unidos da América. Agora é uma questão civilizacional, uma questão de valores, para onde o pêndulo vai se mover, para que lado ele vai em todo o mundo. E os tolos não acreditaram em mim. Só se passaram 2 semanas, enquanto Trump ainda está no cargo. E isso já afetou diretamente até a Ucrânia. Isso é bom para nós. Estão melhorando os processos na Ucrânia. Surge a esperança de que é possível colocar tudo em ordem na Ucrânia. Novamente uma opção do zero e viver corretamente sem esses sariata, sem os sugadores de subsídios, sem os aproveitadores de doações, sem tudo isso, um processo normal e saudável baseado nesses valores. É o que eu quero, mas não digo que será assim. Nos valores sobre os quais a América foi construída, fundamentalmente, pegar o que foi feito aqui pelos pais fundadores, e isso trará um resultado garantido, um sucesso garantido, ao contrário dos aproveitadores de doações da United States Agency for International Development Soros, União Europeia. Acredite, isso tudo é besteira, isso tudo é besteira. Depois vocês vão chorar. Ai, por que nós fizemos isso? E o tempo está passando, ninguém está ficando mais jovem e já roubaram esse tempo de nós. Reflitam e compartilhem o vídeo com amigos ainda iludidos, que acreditam que isso é positivo. Não é. O que era bom está sendo feito agora, criando base para um futuro normal. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário. Ainda temos muito a discutir.